Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que está ouvindo o Arco 43, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo, cole conosco, porque hoje o tema é sobre uma palavra que talvez você ainda não tenha ouvido tanto, um termo que pode parecer recente para muitos, mas ele está aqui e é importante você conhecer. Você está no Radar Arco 43, que é aquele momento em que nós conversamos sobre diversos assuntos e tópicos ou questões que estão em voga, que estão aí na crista da onda, que são a coqueluche do momento, e eu só usei termos de épocas anteriores à minha aqui nesse momento. Regiane Taveira, que está aqui comigo, como que tá, Rê? Tô bem. Eu adoro quando você coloca dessa forma, né? Usei termos que não são nem da minha época, mas são da minha, né? E tá tudo bem. Ai, mas é bom, Keller, é bom a gente entender algumas, né, nomenclaturas que eu falo, porque parece que tá tudo ali meio parecido, mas não é, né? Tem as suas especificidades e é legal a gente conhecer e entender um pouquinho, não é? Perfeito, perfeito. A gente sempre fala sobre como a educação precisa evoluir para acompanhar as novas gerações. Sempre tem esse papo, a gente sempre conversa dessa forma porque a gente sente essa necessidade, né, de evoluir, de se desenvolver, especialmente na educação. E uma das tendências que tem ganhado cada vez mais espaço e todos nós vamos ouvir falar muito mais é a aprendizagem multimodal. Mas o que que isso significa na prática? Basicamente, estamos falando de uma abordagem que combina diferentes formas de aprendizado. Textos, vídeos, realidade aumentada, interação sensorial, metodologias ativas, tudo que for possível para que cada estudante aprenda da forma que faz mais sentido para ele. Não é mais só aquele esquema tradicional de ouvir e copiar, e esse já não é faz tempo. Mas assim, é uma maneira de absorver conhecimento de forma mais dinâmica e personalizada. E claro, isso levanta algumas questões. Até que ponto a tecnologia pode ser aliada nesse processo? Como equilibrar novas metodologias sem perder a essência da educação? E mais importante, será que nós, professores, escolas, estamos preparados para essa mudança dentro da nossa instituição, do nosso local de trabalho ou mesmo do nosso dia a dia? E hoje vamos explorar tudo isso e tentar entender se a aprendizagem multimodal pode ser o caminho para o ensino mais eficiente e inclusivo. Para começar esse papo, Regiane Taveira, me ajuda aqui. Você já tinha ouvido falar sobre esse termo da aprendizagem multimodal e por que que a gente está falando dele agora? Faz tempo que você ouviu? Quando foi que Não. apareceu para você? Oi, Keller, não faz muito tempo que eu ouvi, não. Até porque a gente tem falado muito de metodologias ativas, né? E a multimodal, ela já engloba mais coisas, Uhum. além das metodologias ativas, não é? Quando eu olho, né, para esse nome, é tão engraçado, a primeira vez que eu fui tentar entender um pouquinho, se a gente for olhar, seria atender cada um do seu modo, né. Sim, Porque o né? Keller aprende de um jeito, eu de outro, o Cássio de outro, o Mauro de outro, a Laura de outro, enfim. E aí, você teria ali, na sua mão, vários métodos, né, vários, para você ajudar e contribuir no processo de ensino e aprendizagem desse aluno. Mas olha que interessante, porque eu sou antiga, todo mundo sabe disso. Nós sempre tivemos em nossas mãos, como professores, sempre, na verdade, sempre tivemos à disposição vários métodos de ensinagem. É legal a gente pensar nisso, não é? É que hoje a gente tem um outro tipo de público. Hoje não, hoje mesmo, tá? Porque, professor, se prepara, em 2026 vai ser outro, porque a coisa muda rapidamente. Então, eu acredito que por isso a gente cada vez tenha que entender e saber mais de metodologias, e não só de metodologias, Keller, porque a metodologia ela engloba
né? Uma determinada metodologia, ela engloba estratégias de ensinagem, ela engloba técnicas. Então, o professor ele tem que entender que metodologia é uma coisa, que estratégia de ensinagem é outra, que técnica é outra, né? As pessoas Perfeito. misturam muito as coisas, né? Eu escuto muito as pessoas falarem das técnicas ali de Lemov e falam que é metodologia. Não, ele tem técnicas. A gente tem que tomar cuidado, Uhum. né? E aí a gente vai, quando você pega ali várias metodologias, é óbvio, professor, você não vai precisar saber de todas, não dá para saber de todas, tá? Senão o professor começa a ficar tão ansioso, nossa, você, né? A gente lê aqui um monte de coisa no começo do programa, tem isso, tem aquilo, engloba isso, engloba aquilo. Calma. Eu acho que o interessante, Keller, é além da gente saber o que é a gente conhecer metodologias e contribuir lá no processo de ensino e aprendizagem do nosso aluno. E entender Perfeito. que não é mais giz e lousa, não dá mais, né? Eu vi um vídeo esses dias, depois eu quero até indicar. E é um vídeo que não é muito antigo, não, é de 2018. Aliás, eu uso esse vídeo na formação de gestores que eu faço na rede. Uso junto com o pessoal da FGV. E é um vídeo muito interessante que a criança vai, no decorrer ali do vídeo, ela fala assim: a escola do meu avô era assim. Não, a minha escola hoje é assim, então tá uma carteira atrás da outra. Aí o vídeo, aí ela no decorrer ela fala: "E a escola do meu avô era assim, uma carteira atrás da outra". Então, quer dizer, o que mudou, né? A gente olha com tanta coisa que a gente tem, mas o que mudou? Então, quem precisa mudar primeiro somos nós, professores e Uhum. professoras, não é? Para que a gente então entenda tudo isso e possa então contribuir de verdade. Falei demais, né? Eu Perfeito. sempre falo demais. Não, É tá que eu ótimo. viajo, né? Estamos em um podcast, Regiane Taveira. É pra gente falar mesmo, não tem como. Eu Deixa eu viajo que acrescentar. Pode falar, Rê. não, é que eu fico pensando nesses 32 anos de estado, né, que eu já falei que eu comecei a dar aula dos 16 anos, lá no EJA, né. Aí eu fico olhando para todo o processo, e eu gostaria de olhar hoje e a gente ter evoluído mais. Então, quando eu falo de Ah, metodologias, né, as múltiplas metodologias que a gente tem em mãos, eu acho que a gente ainda não sabe aproveitar tudo. Isso não é legal. sim, tem muita coisa ainda pra gente adaptar, né? Tem, É, tem uma questão, eu comecei a ouvir a história da, né? Usar a multimodalidade, né? Vamos lá, ensino por multimodalidade, aprendizagem em múltiplas modalidades, assim. Comecei a ouvir isso também não tem muito tempo, viu? Eu acho que boa parte do conteúdo que você vai encontrar ainda em língua inglesa. Mas já tem algumas pessoas no Brasil discutindo e eu quero também tranquilizar o professor, porque tem professor que já deve estar assim, ai meu Deus, outra metodologia, acabei de aprender a metodologia ativa, né, e tá vindo. Fica calmo, calma, professor, respira, pega na minha mão, vem comigo. Porque bons professores como você, que se preocupa em entender de metodologias ativas, que se preocupa em ter um bom material didático para apoiar, já que se caminhou. preocupa em traduzir, né, o conteúdo, que se preocupa em atingir o teu estudante com aquela informação, em facilitar, já deve estar trabalhando em alguma instância algo como a multimodalidade, porque a ideia dela é justamente permitir que cada estudante aprenda dentro do seu próprio ritmo, com os métodos que funcionam melhor para ele, né, para ela, para o estudante. E isso pode ser tecnologia, pode ser interação sensorial, pode ser uma série de coisas. Eu sei que quando a gente está, por exemplo, numa escola pública, nós não temos acesso, às vezes, dependendo do local, né, maior ou menor acesso a diversos tipos de tecnologia. Mas tem como você trabalhar multimodalidade de outras formas. É você procurar, por exemplo, eu consigo ter uma ilustração? Pode ser no meu livro didático, pode ser projetada na parede, pode ser por recorte. Eu tenho uma ilustração para facilitar a compreensão. Isso que é um conceito complexo que eu tenho para traduzir, tem ele para um fluxograma? Vou dar um outro exemplo. Eu gosto muito de ensinar tanto por textos curtos, que ainda é legal, principalmente quando eu falo de nono ano, primeira série, eles precisam ter uma questão mecânica da escrita ali, que ela é importante ainda. Mas eu gosto muito de mapa mental também, que é uma outra forma, uma forma mais visual de organizar o conteúdo, né? Um mapa mental bem feito. Então, todas essas questões, elas não são exatamente a ideia da aprendizagem multimodal, mas elas colaboram para ela.
Por quê? Porque você tem diversos caminhos para começar a compreender, para você começar a aprender. Então, entende, por exemplo, que eu preciso de alguma coisa visual, que eu posso, se possível, ter alguma coisa auditiva, que é legal talvez ter uma coisa sinestésica, ter uma coisa tátil para pensar, né? Para tocar, professores de biologia, professor de história talvez seja um pouco mais complicado, filosofia talvez também, de ter alguma coisa mais tátil, mas você pode traduzir essas sensações, você pode levar para o jardim da escola, para o lado de fora, né? Trazer algo para ser ali sentido, enfim, essas questões. Então, é utilizar texto, imagem, vídeo, áudio, objeto físico, variar um pouquinho a sua aula. Para quem tem acesso a vídeo mesmo, você tem muitos vídeos, Perfeito. muitas músicas que ajudam a ilustrar ou a refletir sobre um momento, né? Alguns programas atrás eu conversei um pouquinho que eu estava dando aula sobre Segunda Guerra, por exemplo, no nono ano. E assim, eu percebi que não estava conseguindo entender como que era o medo de você estar dentro de um governo que reprime, né, que está te perseguindo, como foi o regime nazifascista, por exemplo. E eu utilizei a primeira cena de um filme chamado Bastardos Inglórios, que é um filme do Quentin Tarantino, que é um filme fantástico, tá? O filme ele vai para uma fantasia num determinado momento, mas ele tem uma cena inicial que é um coronel da SS, né, que é a polícia ideológica do nazismo, que está entrevistando um fazendeiro francês na procura por judeus. E aquela cena, apesar dela ser uma cena fantasiosa, é importante você falar isso para os estudantes, aquilo é um filme, né? Cenas como aquela é uma representação de algo que aconteceu. Aconteceu aquele tipo de situação. Então, você percebe que no fim, quando eu fui conversar sobre a perseguição aos judeus, os estudantes já estavam mais assim, ó, entendi, perseguição embaçada, né? Hum, Então, eu consegui passar uma sensação que nem sempre daria para passar pelo Sensação. texto, né? Você passa uma sensação, uma percepção do porquê que não é legal brincar com esse contexto de perseguição. Porque pessoas morreram, pessoas sofreram, pessoas foram assediadas de diversas formas, né? Então, é um outro caminho. Eu acho que um dos, Estimular. eu acho que um dos problemas é que muitas vezes, quando a gente fala sobre a aprendizagem multimodal, parece que a galera fica muito focada na tecnologia. Tecnologia. É, tem que ter E o não é isso. VR, né? Tem que Não, ter. não. Olha você colocando agora, Kelly, né, traz essa questão, fui até escrevendo aqui, né, você estimulou as respostas sensoriais dele, dos seus alunos. Você Uhum, fez esse estímulo sensorial ali com eles, né, porque, né, né, apesar de não usar muito, mas eu sou formada em educação física, não é? E o quanto o corpo fala, o corpo se comunica. A gente não precisa de tecnologia só, não é? Quando você traz essa questão, da multimodal, você tem ali uma linguagem, né, multimodal, vamos dizer assim. Você colocou agora que você teve as respostas ali dos seus alunos, e eles olharam, eles sentiram aquilo, né. uhum. É é como se você, a partir do que você foi falando ali com eles enxergaram, foi uma forma de olhar, foi uma forma de enxergar, de escutar. Isso tudo faz parte desse tipo de aluno que eu quero hoje, né. Não é só um aluno, você colocou muito bem, não é só tecnologia, né, é a gente saber escutar o outro, é a gente ter a noção ali, né, eh eh, dessa forma de olhar, de sentir, né. Então quando a gente fala dessa questão da é linguagem mesmo, né, eu posso dizer assim, Sim, linguagem multimodal, vamos dizer assim. Eu tenho que olhar, que eu quero que essa pessoa, ela seja uma pessoa, que ela sinta, que ela saiba olhar, tenha, como é que se diz? Essa participação que eles tiveram na sua aula, essa sensibilidade, não é? E aí, a gente aqui no podcast, o professor pode usar podcasts, não pode, pode? pode. Pode, né. Pode usar vídeos, pode usar ilustrações, olha aí, né, ilustrações. Então, assim, quando a gente olha, é que é o que você colocou e eu vou repetir: estudar possibilidades, não é. Não precisa usar tudo, mas se eu começar a usar uma entender um pouquinho e começar a usar,
a ferramenta, algumas ferramentas, eu já vou sentir algumas diferenças, como você sentiu, né. Perfeito. Você teve ali eu não consegui, né, na hora eu escrevi, você estimulou e teve respostas sensoriais dos seus alunos. Olha Uhum. isso, E só para dar uma né. dica também para o professor, você pode falar assim: "Ah, mas como que eu faço, tal, como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar?". Presta atenção nos materiais didáticos que você tem ao seu apoio. Se você está em alguma instituição que trabalha com algum sistema, normalmente esses sistemas têm um subsídio para você trabalhar. Se você está numa rede estadual, por exemplo, eu vou citar os livros didáticos da Editora do Brasil, aproveitando que a gente está num período de escolha do PNLD e tal, é bem legal para você ficar ciente. Cara, os livros são fantásticos, porque você tem lá dica de vídeo, você tem dica de filme, você tem dica de música, aí de repente tá tratando um tema específico e tem uma poesia, sabe? Eu tô tratando sobre um assunto, de repente tem uma poesia que foi feita sobre alguém que envolve aquele período. Ótimo, lê a poesia. Tem espaço para Uhum, ler a poesia, lê a poesia. A poesia vai atingir alguém que talvez o texto não atingiu, né? Assim como se tiver uma imagem, vamos olhar para a imagem, vamos estudar essa imagem, porque a imagem pode atingir alguém que nem a poesia, nem o texto atingiu. Ou você tem um vídeo, uma cena. Eu pretendo, por exemplo, fechar o conteúdo de Segunda Guerra, quando a criação da ONU, que vai acontecer, eu pretendo fechar com o discurso do Charles Chaplin do filme O Grande Ditador, que foi feito antes do nazismo cair, assim, já era uma crítica e um apelo à humanidade. Se eu não conseguir alcançar sobre a importância da ONU, talvez o Charles Chaplin consiga, sabe? uhum, E se eu já alcancei, talvez a fala do Charles Chaplin ela feche melhor, ela colabore melhor para esse conteúdo. E não se apega, ai, mas eu fiz o meu slide está perfeito. Calma, professor, para o slide no meio se precisar, vai pro texto, faz um desenho na lousa, volta pro slide, abre o vídeo do YouTube. O importante não é o nosso slide ir do ponto A ao ponto B completamente, tá? O importante é o conteúdo e a habilidade de chegar no estudante. Acho que é importante a gente lembrar disso. Faz perfeito. sentido, Rê? Muito. E aí, Keller, a gente vai para esse lado mesmo, né. Que eu quero desenvolver nesse meu aluno? Sim. Que eu quero que ele amplie essa percepção do quê? De mundo, né. E que ele também, quando você coloca como que acho que você aí agora colocando o seu planejamento da sua aula. Olha que interessante. Você já está mostrando para o seu aluno também que há diferentes formas de eu emitir uma mensagem, de eu receber uma mensagem, né. E você, com a sua aula, você acha que você não é capaz de transmitir, mas você buscou um caminho. E eles vão aprendendo a fazer. Estou errada? Estou Sim. viajando? Não, Né. é isso mesmo. Porque e é isso que a gente quer, né. A gente tem que pensar justamente, nessa questão das diversas, ferramentas que a gente tem, né, para que esse aluno se torne cada vez mais, né, perceptivo, né, para que ele também, Keller, porque com tudo isso que a gente vai tentando desenvolver ali no aluno, também o compromisso. Né, Uhum. porque, se eu sempre falo isso, para ele se tornar protagonista, não é isso que a gente fala o tempo inteiro? Você quer que o aluno seja protagonista? Então eu Sim. tenho que dar eu tenho que ter olha, uma palavra velha também eu acho, diversos viés ali, olha isso, né, para que ele também, perceba que eu também busco. Porque a gente não ensina pela fala, né, é pelo que a gente vai mostrando ali de modelo, de exemplo, né. Quando você programa um filme, um podcast, quando você traz uma música, quando você se organiza para ele produzir algo, mão na massa, porque o aluno de hoje ele precisa pôr a mão na massa, também, Perfeito. né. Então eu estou mostrando para ele possibilidades de aprendizagem, né. É isso. Quero lembrar também uma outra questão, professor, que você pode falar assim: nossa, boa ideia, podcast. Vou colocar aquele podcast do Arco 43, onde o Kelly e a RG eles estão falando por 40 minutos para o estudante. Gente, geração TikTok, vai com calma, Não escolhe aguenta, uma hein. parte, Não pega um aguenta não. pedacinho, pega o fragmento onde está importante. Não vai, vou passar o filme inteiro. Calma, não é bem por aí também. Acha o fragmento, acha o momento, É. participa, conversa com o filme. Tá passando a cena, pausa e fala: tá vendo aqui? Nesse momento.
que está acontecendo? E aí volta para a cena, para você prender essa atenção, né? Porque a gente está nessa economia de atenção em alguns momentos, né? Estamos disputando essa atenção com o mundo, Sim. com tudo que está em volta. Então chama. Um outro ponto que eu queria acrescentar para o professor que fala assim: ai meu Deus, outra ideia, né? Outra novidade. Mais ou menos, o professor que estiver algum tempo na nossa profissão aqui com a gente vai lembrar sobre o assunto que foi muito importante aqui, acho que nos anos 2000. Me corrija, Regiane, se eu estiver errado, porque eu me lembro de ter ouvido sobre quando eu entrei na rede, que era a ideia do multiletramento na era digital. Por quê? Percebeu-se que não adianta só saber escrever e ler no mundo Exato. digital. Eu preciso saber ler imagem. Hoje em dia eu preciso até entender mais se eu quiser compreender e não cair numa fake news, num vídeo que está, né, modificado ali. Então, a ideia dos multiletramentos tem a ver com essa ideia da aprendizagem por multimodalidades. Por quê? Porque são muitos letramentos, então eu tenho muitas formas de ensinar também. E assim eu estou letrando as pessoas em diversas coisas e eu estou auxiliando elas a se desenvolverem de diversas formas e por diferentes caminhos. Então, essa é a proposta. E assim, professor, se prepara. É isso aqui mesmo. A gente já está fazendo isso, mas é muito importante, é muito interessante e eu acredito que deixa as aulas também um pouquinho mais, né? Tem um flavor, tem um sabor, tem um cheirinho ali. Sim, é Fica com uma coisa mais diferente. interessante também, na minha opinião, né? Assim, Keller, são diferentes perfis que a gente tem ali, né? Você estava falando e Demais. eu fui, a sala, a gente, como que a gente trabalha? As salas são heterogêneas. Não dá para você falar todo mundo é igual. Não dá, né? Acabou isso, gente. Então, você olhar para esses diferentes perfis e você buscar o melhor para cada um deles, já é tudo, né? Já é tudo, porque você está tentando. Porque o Kelly, não adianta, eu não aprendo como você, e que não vai aprender como a Carol, que não vai aprender como a Mafê, não tem jeito, né? E Uhum. hoje, você falou uma coisa também, assim, muito importante, hoje você não consegue a atenção do seu aluno, eu acho que por mais de 10 minutos. E eu tô falando dos meus pequenos, tá? Não consegue, tá? Você tá falando de mexerica e aí ele vai olhar para você e falar: "Cadê a melancia?" Ele tá, entende? Mas, ai, Regiane, nossa, aquele menino não sabe nada. Não é isso. Há muitas outras coisas passando por ali. Na minha época, era só a TV de tubo, cara. Só tinha aquilo. Quando tinha, porque eu tive alguns momentos na minha casa que nem tinha TV de tubo, né? Hoje, o que a gente tem, né? Então o menino tá lá na sala e se não tiver algo que realmente seja, eu não Instiga, digo, né? gente, professor não é palhaço, tá? Eu canso de dizer: "Ai, vou fazer uma aula divertida". Tá tudo bem, mas você tem que ter uma aula organizada, atrativa e pensando naquela faixa etária e o que eu vou atingir em cada aluno, o que eu quero com aquilo. Vai muito além de uma aula divertida. Ela pode ser divertida, ela, né, depende do que você planejou, mas Mas o o objetivo que não é a que eu diversão, né? O ponto final pronto, não é a diversão. exato, né. O que eu quero ensinar? O que eu quero ensinar não, porque também essa palavra já também me dói um pouco. O que eu quero que meus alunos, tenham compreendido ao final daquela minha aula? Compreendido. Feito as reflexões que eu quero, né, o que eu consegui transformar, o que eu não consegui transformar. Olha que interessante, vou falar uma coisa que parece que é boba. Em 2005, eu tinha um segundo ano, e naquele ano eu me atentei a cada aula, óbvio, Regiane é professora polivalente, uma sala só, que delícia, que sonho, né. E tem gente que ainda reclama, mas está tudo bem. Eu anotava ao final da aula, e eu peguei esse costume e levei isso depois, eu pegava e eu olhava aquele aluno numa aula de matemática, ele não eu ia olhando de carteira em carteira, olha a loucura, e eu anotava: "Nossa, o Júlio hoje não conseguiu fazer tal coisa". No outro dia ou na próxima, eu pensava numa estratégia de ensinagem que atingisse ele, porque eu senti que ele não conseguiu. Entende? Eu Sim, não muito legal. tinha eu não tinha e não tenho todo o conhecimento do mundo, eu ti não tinha o conhecimento,
né, acho que eu tinha um terço do que eu tenho hoje e ainda falta muito para eu aprender, mas eu olhava para cada aluno e ficava preocupado por que não tinha aprendido. Eu acho que se você tiver isso, já é tudo. Perfeito, perfeito. E Já é para tudo. fechar esse papo pro professor, vamos lembrar, o papel central nessa transformação, nessas possibilidades, é você, professor e professora, né? O foco é sempre como que a postura que o professor vai agir, a forma como o professor vai agir. E não falo isso como um peso para o professor, não. Fala assim, ai meu Deus, mais uma coisa. Não, não é mais uma coisa, não. Na verdade, tende a facilitar para você. São diversas possibilidades. Muitas vezes, pensa sobre isso, professor. Manda e-mail pra gente se eu estiver Uhum. equivocado. Mas muitas vezes um pouco do nosso estresse, do nosso cansaço, vem também porque nós estamos tentando forçar a barra numa forma de aprendizagem, numa forma de ensino que não está alcançando. Então eu não tenho como ter resultado se ela não está chegando, né? Então pensa nisso, às vezes é o que pode estar acontecendo. Através de um exercício de multimodalidades, talvez você encontre uma outra linguagem, uma outra forma, uma outra proposta, uma outra estrutura que seja mais confortável para você e que alcance mais estudantes naquele grupo, naquele ano, naquele momento, mas que também facilita a tua vida, tira um pouco da carga para você e dá para pensar que talvez uma outra sala, talvez um outro momento precise de uma outra estrutura. E talvez a estrutura que eles precisem, inclusive, seja uma aula tradicional. Pode acontecer, Perfeito, sabe? E aí você se adapta e vai aprender a lidar com isso. No dia a dia, somos nós que estamos lá e é a gente que precisa fazer a mágica acontecer, como a Regiane sempre diz. É perfeito, isso. perfeito, Keller. É isso. Sou Regiane Taveira e olha, lembrem-se de uma coisa, né? Todo indivíduo possui uma maneira de aprender que não é igual a de mais ninguém. Então, se a gente olhar que esse processo de aprendizagem é diferente de cada um e também pensar na idade daquela turma, tenha certeza, professor e professora, que você já vai estar dando um passo à frente, né? Que às vezes a gente, na correria, planeja uma coisa só e não dá mais para planejar uma coisa só. As turmas têm perfis, os alunos têm perfis diferentes. É só a gente pensar nisso com mais carinho. Perfeito, perfeito. Eu sou o Marcos Keller e nós estamos aqui para trazer para você o que há de inovação, o que tem de novidade, o que tem de legal dentro da educação para que você conheça um pouquinho mais e esteja sempre por dentro. No mais, muito obrigado e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Diretora de Marketing Helena Posses Leitão. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.